Antena 1 Notícias. Bom dia! Objetos voadores não identificados foram avistados no céu de Porto Alegre por ao menos 4 pilotos de aviões nas noites de sexta e sábado, dias 4 e 5 de novembro. O caso foi destaque nos principais portais de ciência, tecnologia e da imprensa especializada em todo o mundo. Em um dos casos, profissionais relataram o aparecimento de luzes inexplicáveis que os acompanhavam desde Belo Horizonte, de onde o voo havia partido. Diálogos entre os pilotos e a Controladoria de Tráfego Aéreo a respeito dos avistamentos viralizaram nas redes sociais. Segundo reportagem do Estadão, as companhias aéreas não notificaram a Fraport Brasil, administradora do Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, sobre as luzes. Carlos Jung, um dos responsáveis pelo Observatório Espacial Heller e Jung, disse ao G1 que em seus registros não encontrou nada estranho na noite de sábado, mas na noite de sexta sim. De acordo com reportagem do jornal Zero Hora, gravações não oficiais feitas por equipamentos instalados nas proximidades do aeroporto revelaram que mais pilotos teriam enxergado no céu luzes azuis não identificadas na noite de sábado. Na noite de sexta, passageiros de um voo entre o Rio de Janeiro e a capital contaram à reportagem do jornal terem ouvido da tripulação relatos semelhantes sobre luzes coloridas se movendo no céu no sentido da Lagoa dos Patos. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Os Estados Unidos realizam eleição que define o controle do Congresso nesta terça-feira. Os americanos vão às urnas para renovar os 435 deputados da Câmara e 35 senadores. Pesquisas indicam que os democratas devem perder controle da Câmara enquanto a disputa pelo Senado continua indefinida. O partido do presidente Joe Biden conta com maioria nas duas casas do Congresso. A derrota pode dificultar o futuro do governo nos próximos 2 anos. Em uma entrevista divulgada na segunda-feira, o empresário russo Yevgeny Prigozhin, aliado do presidente Vladimir Putin, admitiu que Moscou interfere nas eleições americanas e que continuará fazendo isso. De acordo com a imprensa internacional, é a primeira vez que um integrante da elite russa admite a informação publicamente. O executivo é um dos que foram punidos com sanções do governo dos Estados Unidos por seu papel na ingerência nas eleições presidenciais de 2016. O prefeito de Kiev, a capital da Ucrânia, está planejando evacuar a cidade por conta da crise de eletricidade, caso a situação piore em plena temporada de frio. O prefeito Vitaly Klitschko pediu que os habitantes se preparem para a possibilidade de um corte total de água e energia. Ele afirmou que isto não é uma guerra, isto é terrorismo e genocídio. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira, durante a COP27, que deseja pressionar os países ricos não europeus para que paguem sua parte para ajudar os países pobres na luta contra as mudanças climáticas. A Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas começou no domingo no Egito. Segundo o líder francês, a França e a Europa estão no caminho correto para a redução de emissões. O governo da Indonésia anunciou que o número de crianças mortas após a ingestão de xaropes contaminados chega a 195 e 27 ainda estão hospitalizadas. No total, 324 tomaram o remédio e foram internadas com insuficiência renal aguda. Desde agosto, o Ministério da Saúde do país tem registrado um aumento nos casos da doença, o que levou a uma investigação e uma proibição geral das vendas de medicamentos líquidos. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo. Da rede CBC de Toronto, no Canadá, Jimmy Kimmel está pronto para apresentar o Oscar novamente, disseram os produtores do programa na segunda-feira em um comunicado. O apresentador de talk show já comandou a entrega dos prêmios do cinema 2 vezes, em 2017, quando ocorreu um erro no anúncio de um dos vencedores, e depois, no ano seguinte, meses depois do movimento Me Too.
Dos Estados Unidos, da Ultimate Classic Rock, os veteranos Bruce Springsteen e John Mellencamp encerraram a cerimônia do Rock and Roll Hall of Fame de 2022 com uma homenagem divertida ao cantor e pianista Jerry Lee Lewis. A dupla tocou as músicas High School Confidential e Great Balls of Fire do repertório do pioneiro do rock and roll. Os cantores foram apoiados pela Zac Brown Band com a participação do tecladista da E Street Band, Roy Bittan. E da capital britânica, 2 destaques da rede BBC. O guitarrista original do Duran Duran, Andy Taylor, foi diagnosticado com câncer de próstata no estágio 4. O músico revelou o diagnóstico em uma carta lida por seus ex-colegas de banda quando foram introduzidos na cerimônia do Rock and Roll Hall of Fame no último sábado. O evento era para ser uma reunião da banda, cuja formação original não se apresentava desde 2006. Taylor disse que estava desapontado por perder o show. O último destaque da BBC: após a aquisição do Twitter por Elon Musk, alguns usuários têm buscado plataformas alternativas e até o momento um dos maiores beneficiados foi o Mastodon. A rede social diz que agora tem mais de 655 mil usuários com mais de 230 mil inscritos na última semana. Segundo a emissora britânica, aparentemente o Mastodon se parece com o Twitter, porém funciona de uma maneira diferente. A plataforma tem 6 anos, mas sua atividade atual não tem precedentes. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.